Aleluia. Senhor, obrigado, Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar na sua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, Senhor, pela paz. Te engrandecemos, Senhor, nessa noite, porque só o Senhor é digno. Não tire a sua mão de sobre nós, meu Deus. Não tire a sua mão de nós, Pai. No nome de Jesus nós te bendizemos. Aleluia. Amém. A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Amém. Graças a Deus. Vamos aproveitar que estão todos em pé. Abre a sua Bíblia comigo. No livro de Lucas. Presença gostosa de Deus. Graças a Deus. Senhor, não tira a sua mão de nós, meu Deus. Aleluia. Lucas, capítulo de número 17. O verso 11. Glória a Jesus. Quantos estão nos visitando pela primeira vez? Dá um sinal com a sua mão, deixa eu te conhecer. Amém, graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Sejam bem-vindos. Amém, sinta a vontade no nosso meio. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? Lucas capítulo 17, o verso de número 11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Amém? Pode ocupar o seu lugar. Para quem não me conhece, sou o pastor Adilson. Sou pastor dessa igreja. Quero falar com vocês sobre finanças, amém? Olhando para esse texto, a gente deve pensar o que será que tem aqui de finanças. Mas o interessante, queridos, que acerca da lepra, a lepra acontecia com um cidadão comum, uma pessoa comum que morava em família, uma pessoa que tinha sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho, uma pessoa que tinha uma vida normal, igual eu e você. Só que, num dado momento, aparecia uma mancha na pele dessa pessoa. E essa pessoa teria que ser levada até o sacerdote teria que examinar, como está escrito em Levíticos capítulo 13, capítulo 14. Daí o sacerdote começava a examinar aquela pessoa, e a partir daquele momento acontecia um drama na vida daquela pessoa. Uma pessoa que tinha uma vida normal, uma pessoa que levantava cedo, que trabalhava, pagava as contas, uma pessoa que tinha filhos, que tinha esposa, uma pessoa que vivia uma vida normal e que pensava que não queria acontecer nada de errado com ela, mas de repente aparecia uma mancha. E essa mancha fazia com que ela fosse até diante do sacerdote para ser analisada. O sacerdote detectando a lepra. A primeira coisa que Levíticos capítulo 13 orientava, que o sacerdote, quando identificasse que era lepra, ele deveria falar para o homem o seguinte: tira as roupas dele. Primeira coisa que ele perdia, ele já tinha perdido a família, ele já tinha saído do trabalho, ele estava diante do sacerdote para ser julgado acerca de uma mancha que apareceu. E agora o sacerdote detecta e diz que é lepra. Daí ele diz assim: olha, troca as roupas deles agora. Agora ele tira aquela roupa bonita que ele estava, aquela roupa bonita que ele estava vestindo, e agora ele é vestido de trapo, roupa rasgada. E o sacerdote diz para ele: você não pode pentear os cabelos, você deve andar descabelado. E daí começa o drama na vida daquele homem. E outra coisa, ele não poderia nunca mais chegar diante do sacerdote e entrar na aldeia. Então ele era colocado para fora.
E lá ele tinha uma vida isolada. O que me chama a atenção na vida de um leproso é que no meio dos leprosos não havia distinção entre eles. Tinha judeus leprosos e tinha samaritano leproso. Só que o samaritano e o judeu que não tinha lepra, eles viviam em guerra. Repita comigo, eles viviam em guerra. Só que o samaritano e o judeu que tinha lepra, eles viviam unidos. Interessante isso. Olha como a luta muitas vezes une muitas pessoas, né? Eles viviam unidos ali. E a palavra de Deus diz que em um certo momento Jesus estava passando na fronteira. E ele estava na fronteira passando, e ele passa por dentro de uma aldeia. E 10 homens leprosos guardam a distância de 100 passos de Jesus e dá um grito, os 10. E diz, Yeshua, mestre, tenha misericórdia de nós. Eles mostram o conhecimento da pessoa de Jesus. E Jesus vê que eles guardam a distância de 100 passos, porque estava isto na lei. E eles gritam para Jesus, e Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus para a distância, olha para eles e diz, apresentai-vos ao sacerdote. O que me chama a atenção nisso é que Jesus não orou. Talvez alguém poderia falar, mas Senhor, o Senhor não vai orar? Não vou orar. Senhor, o Senhor não vai me ungir? Não vou ungir. O Senhor não vai ministrar uma palavra? Não. Mas então eu só tenho que fazer isso? É só isso. Simples assim, simples assim. Você tem que se apresentar ao sacerdote. Veja você que a lei, desde a lei, que quando a lei foi completa, nunca havia existido um judeu detectado com lepra. Então os sacerdotes estudaram aquilo e talvez eles até pensaram, nós nunca vamos usar esse negócio. Até o dia que o Messias aparece e cura o primeiro de lepra. Daí eles vão e começam a analisar o moço. O interessante que me chama a atenção é que Jesus não ora pelo rapaz, Jesus não faz um ritual, Jesus não faz nada extravagante, Jesus simplesmente cita a lei para eles. Repita comigo, Jesus cita a lei. E Jesus diz para ele assim, vá e se apresente ao sacerdote. Não havia necessidade deles perder o trabalho deles, não havia necessidade de perder a família, não havia necessidade de perder a vida que tinha no convívio, não havia necessidade. Mas só que tudo isso aconteceu, e eles ficaram isolados por anos. Por quê? Porque eles não apreciaram a lei. Não, você não entendeu. Eles tinham só que se levantar de onde eles estavam, e ir em direção ao sacerdote, e se apresentar. Ninguém ia orar por eles. Quando nós falamos de finanças, nós ficamos esperando alguma coisa extraordinária. A gente fica esperando, não, o pastor vai pegar o copo d'água e vai jogar na nave da igreja. O pastor vai borrifar óleos. Não, irmãos. Da mesma maneira que Jesus citou a lei para eles, diz, vão e se apresentem. O livro de Malaquias também diz isso para nós. Ele diz, vão e levem todos os dízimos e oferta à casa do tesouro. Às vezes eu estou com uma luta financeira e eu fico esperando o pastor ir orar na minha empresa. Às vezes eu estou numa luta financeira e eu fico esperando o pastor jogar um óleo lá, um óleo ungido, fazer uma oração, colocar uma palavra profética, alguma coisa. Sendo que eu tenho somente que me levantar e trazer o meu dízimo e a minha oferta. Se esses leprosos soubessem disso, que a prática da palavra, repita comigo, a prática da palavra. Irmãos, uma coisa é você ler, uma coisa é você estudar, outra coisa é você aplicar na sua vida. Tem muitas pessoas que estudam e tem um conteúdo teológico muito profundo, muito bom, mas vivem uma vida miserável. Quando você aplica a palavra na sua vida, se eles soubessem, todo esse tempo, eles não tinham ficado fora da cidade. Eles não tinham passado por tudo que passaram. Porque era simplesmente, eles falaram, não, eu vou me levantar, eu vou me apresentar ao sacerdote. Talvez alguém diria assim, não, mas como você vai? Você está leproso. Não, mas a palavra de Deus diz para mim ir. Não é assim que acontece conosco? Mas por que você vai dizimar? Por que você vai ofertar? Você está numa luta tremenda, tem que pagar a conta, você vai deixar de pagar. Então, uma série de obstáculos acontece. Só que se a gente entender que nós precisamos aplicar,
se levantar, preparar o seu dízimo, preparar a sua oferta, vir com alegria, sair do teu lugar, depositar no altar de Deus. A Bíblia diz que eles ouviram a orientação de Jesus e eles foram. Só que quando Jesus falou, não aconteceu nada, eles continuavam leprosos. Só que eles obedeceram, repita comigo, eles obedeceram. E eles se levantam e eles saem. A Bíblia diz que conforme eles iam andando, eles iam sendo curados. E eles olharam e perceberam que foram curados. O interessante é que um volta e encontra Jesus, e ele se joga nos pés de Jesus e adora Jesus, e agradece por aquele grande milagre que Deus realizou, que o Senhor Jesus realizou. E Jesus diz assim: ora, mas não eram 10? Aonde estão os outros 9? É porque esse samaritano, quando ele estava caminhando por cima daquela palavra profética de Jesus, quando ele estava aplicando aquela ordenança na vida dele, ele percebeu que ele estava curado. Então o sacerdote poderia esperar. Ele deixou o sacerdote esperando, ele volta, ele presta culto de adoração a Deus e depois ele vai se apresentar ao sacerdote. Os outros 9 não. Os outros 9, eles perceberam que estavam limpos, mas eles foram cumprir a parte religiosa. Eles não voltaram para agradecer ao Senhor. É muito simples. Eu costumo dizer que prosperar é uma opção. Ser bem-sucedido é uma opção. Você precisa decidir isso no teu coração. Independente da situação do país, você precisa decidir esse negócio na sua vida. É que nem ser feliz, você decide se quer ser feliz ou não. Você decide o que você quer ser, então o poder de decisão está sobre você. E se você se apropriar da palavra de Deus, e se levantar nesta noite, para aplicar ela na sua vida, trazendo conforme a palavra te ordena, para você trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, a tua vida financeira vai mudar. Da mesma maneira que mudou na vida desses 10. Por causa de uma palavra. Jesus não orou, Jesus não fez ato profético, Jesus nem se aproximou deles. Ele simplesmente falou: vá e aplica a palavra que está em Levíticos capítulo 14 na sua vida. O interessante é que quando ele chega na frente do sacerdote, o sacerdote faz tudo o que tem que fazer, e daí chega aquele momento que o sacerdote diz assim: troca a roupa do moço. Daí eles voltam com aquela roupa e troca, tira aqueles trapos, ele passa a máquina nele, daí ele toma um banho, ele coloca uma roupa nova. O sacerdote pega o óleo da unção, derrama na sua mão esquerda, com o dedo direito ele começa a espargir diante de Deus aquele óleo, e aquele moço está ali, um cara que estava sem esperança, um camarada que achava que ia morrer daquela doença, daquela enfermidade. Ele não esperava que Jesus iria se levantar naquele dia a favor dele. Talvez seja a sua história, meu irmão. Talvez seja alguma coisa que você está vivendo. Talvez você pense que não vai sair dessa situação. Só que o Nazareno se levantou hoje. Então o sacerdote pega o azeite e começa a espargir 7 vezes na presença do Senhor. E depois ele pega esse azeite e coloca na ponta da orelha do moço que estava sendo purificado, e coloca na palma da mão. E a Bíblia diz que o restante do óleo ele derrama sobre a cabeça daquele homem. E a partir daquele momento ele poderia voltar para o convívio familiar. A partir daquele momento ele poderia entrar na aldeia, ele poderia rever os amigos, porque Deus havia o restituído. Por causa de uma palavra. Repita comigo: uma palavra. Você não precisa nada além disso. Você precisa de uma palavra. Uma única palavra pode mudar a sua história na sua empresa. Uma única palavra pode mudar a sua história na sua vida financeira. Uma única palavra. Eu quero te incentivar a se levantar hoje, a aplicar esse texto na sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai realizar milagre. E quando o Senhor realizar milagre, não esquece de vir testificar o milagre de Deus. Amém?
Envelope vermelho é dízimo, envelope branco é oferta. Nós temos as maquinetas de cartões lá atrás. Você pode ofertar e dizimar nos cartões. Amém? Os envelopes estão sendo distribuídos. Às vezes nós esperamos algo tão extraordinário, mas Deus é tão simples, irmãos. O interessante de pregar a palavra de Deus é que a nossa parte é ensinar e a sua parte é aplicar a palavra na sua vida. Amém. Estenda sua mão para cá. Pai bendito, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos abençoar, Senhor, os dízimos e as ofertas, Senhor, alçadas. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu oro por milagres. Que haja milagre na vida financeira do teu povo. No nome do Senhor Jesus, Pai, que quando eles retornarem, Senhor, eles percebam a mudança, eles percebam a cura. No nome de Jesus, que haja sinais. Confirma a tua palavra com sinais. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode sentar, querido. Segundo sábado, dia 14, segundo sábado, culto de casais, amém? Não, os casais não entenderam. Não entenderam, eu vou repetir. Dia 14, segundo sábado, culto para casais. Amém, os casais vieram. Esse culto é muito importante para os casais, amém? Então, a priori, todo segundo sábado de cada mês haverá o nosso culto para casais. Então, dia 14 agora do próximo mês é o nosso culto. Eu conto com a tua presença, tá bem? O marido, a esposa, venha para o culto que vai ser uma bênção. Às 20 horas, amém? Às 20 horas. Então, já quero dar os recados aqui. Querido, todo domingo às 8 horas da manhã é a nossa escola bíblica dominical, amém? É importante você frequentar a nossa escola apostólica dominical, tá? 8 da manhã a nossa escola, 10 da manhã é o primeiro culto nosso no domingo, 10 da manhã. Às 17 horas, culto dos jovens, GS, acima de 16 anos. Às 19 horas é o nosso terceiro culto, o culto da família. Terça-feira, 18h30, nós temos o curso de intercessão. Às 20 horas nós temos a campanha, amém? Revelando os segredos de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, culto de mulheres. Cadê as mulheres, não vieram?
culto de mulheres, quinta-feira, a partir das 20 horas. Sexta-feira, a campanha Revestindo da Armadura de Deus, a partir das 20 horas. Sábado, às 16 horas, culto dos tabertins, de 12 a 15 anos. Amém? Traga o seu filho, ensina a criança o caminho que deve seguir. Amém? Libere o seu filho para estar aprendendo e caminhar na presença de Deus. A caravana de Israel, nesse ano 2016, então está tendo a caravana de Israel. Então você que tem interesse em ir para Israel, você pode procurar alguns dos nossos obreiros, ter as informações. Amém? Próxima Santa Ceia, dia 1º/5, é a próxima Santa Ceia. Eu quero pedir para os irmãos não se esquecerem de trazer 1 quilo de alimento e a sua oferta de primícia. Amém? Então separa lá 1 quilo de alimento não perecível. Quem puder, traga uma cesta básica ou mais e não esqueça da sua oferta de primícia. Culto nos lares, quem deseja culto nos lares, falar com a evangelista Jamile, com o evangelista Fábio e com o pastor Leandro. O pastor Leandro não está, Fábio? Dá um sinal. Tá? É só procurar esse jovem, ele agenda os cultos nos lares. As inscrições estão abertas para a faculdade teológica, amém? Você que deseja se formar, estudar, aprender um pouco mais da palavra de Deus, as matrículas estão abertas. Há uma turma de sábado, de quarta e de segunda-feira. Amém? Segunda e quarta a partir das 20 horas e sábado a partir das 10 da manhã. Amém, queridos? Se coloque de pé. Eu quero chamar meu amigo, pastor José Roberto. Aplauda o Senhor pela vida do pastor José Roberto. Bom dizer, né,